partir do momento que a gente fica entendendo, né, o que é possível fazer com as pesquisas de todos os riscos que a empresa possa oferecer, então a gente vê se existe um passivo, se existem processos que estão em andamento ainda, que não foram julgados, mas que numa análise do processo a gente já viu que ali tem um temor e tudo mais. É muito importante que o empresário que está comprando ele tenha a ideia de tudo isso, porque a partir do momento que ele comprar, ele vai se tornar responsável por esse passivo, né? E ali, a depender da negociação, eventual passivo pode estar relacionado ao preço. Seja atrelando uma garantia, seja amarrando por determinado período. As grandes negociações, elas têm até aquelas contas escrow, né, para ter, que é a conta garantia, né, manter ali um valor que é para pagamento da empresa, mas ele fica ali em garantia de eventual risco em que é necessário esperar um tempo, uma conclusão de um processo e tudo mais. Bom, mas se fosse um pagamento do comprador para o vendedor, que o vendedor não pode tirar enquanto não passar aquele período. Amarrado para que garanta, inclusive, eventual risco, que na negociação ficou tratado, olha, esse risco não é certeza que ele vai se consumar ou não, então vamos esperar um determinado tempo, tudo isso é contratado. Então, quando essa relação ela não é tão simples, ela começa a ganhar todas essas especialidades, é importante que você tenha um contrato bem amarrado, um contrato particular bem feito, porque nem tudo, né, como vocês sabem, vai para alteração do contrato social. Ou quase nada. Quase nada. A alteração do contrato social muitas vezes é o básico ali, né? Quem está saindo, quem está entrando, o valor das cotas, a realocação delas e acabou. Então, o contrato particular com todas essas cláusulas e condições é muito importante. Né? E tem que ter. E na prática, assim, você já viu alguma jurisprudência? Jurisprudência são decisões que tenham sido tomadas e formaram um histórico ali para... Exato. Você já viu alguma ocasião em que houve essa situação de haver problemas depois da venda e aí tenta se responsabilizar, com base na lei, aquele sócio durante o período de 2 anos? Isso é rápido? Isso se consegue? Como é que funciona na prática processual essa questão? Sim, isso não é tão rápido porque, primeiro que assim, o comprador, lógico, o vendedor ele tem o dever ético de revelar tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo exposto, né, exatamente o que ele está vendendo ali, que riscos aquilo traz. Mas o comprador também tem o seu dever de diligenciar, de entender o que ele está comprando e tudo mais. Então tem que ser comprovado que o vendedor agiu de má fé. Né? Que o vendedor ali naquele momento da venda, naquele momento de apresentar a empresa dele, ele tornou alguma informação oculta de forma que o trabalho do due diligence feito não foi capaz de naquele momento identificar, porque a informação não era pública ou algo nesse sentido. Então, nesses casos específicos, você tem como ter um regresso aí para responsabilizar o vendedor. Mas se ficar evidente que o comprador sabia, não é do tão risco, fácil conseguir a questão dos 2 anos. Aí não. Se ficar muito claro que ele era conhecedor desse risco quando ele adquiriu a empresa, obviamente ele vai ser questionado. Você tinha que ter mensurado isso para chegar no preço, né? Mas eu percebi que você está falando de 2 anos. Quando a gente fala 2 anos, não é que o vendedor tem a responsabilidade, o comprador tem a responsabilidade de 2 anos. 2 anos é para coisas da empresa, tá? Isso, um uma cláusula contrato geral. de compra e venda, ele é eterno. Sim, a só responsabilidade. 2 Eu digo anos. 2 anos Pra por lei. Para acionar por responsabilidades do período de gestão em que o vendedor teve. Por exemplo, se eu comprar uma empresa sua, tá? E imagina que apareceu alguma coisa 10 anos depois, mas, né, vocês são contadores. Trabalhista, por exemplo. Constatou-se que é do período anterior à minha posse, tá? Você continua responsável, mesmo daqui a 10 anos, né, doutor? Isso. Tem um contrato, você vendeu o livro de ônus. Né? Se vender livro de ônus... Você tem ali a responsabilidade. Não são só 2 anos, isso é só para funcionar. Óbvio, né? mas assim, quando você tem o negócio passivo e aquilo ali está claro na compra, aí você não vai responsabilizar o vendedor se aquilo já estava negociado, estava no preço. Eu já levanto tudo isso. Interessante.